Bom dia, turminha do quarto ano! Hoje nós vamos estudar o que está na página 151, que é o ciclo da matéria. Então, pegue seu livro, abra na página 151 e vamos acompanhar a explicação dessa aula para que vocês possam resolver a atividade proposta, ok? Então, nós aprendemos que em uma cadeia alimentar, os seres decompositores, que são representados por fungos e bactérias, eles têm uma importante função no ambiente. Por quê? Porque esses seres vivos, eles devolvem para o ambiente os nutrientes necessários, para o desenvolvimento das plantas, principalmente, tá? Mas não só das plantas, como dos outros seres da cadeia. Aqui na primeira imagem do livro, da página 151, nós vemos que uma árvore está morta, e que fungos estão decompondo essa árvore, eles estão se alimentando dessa árvore morta. Ao passo que eles estão se alimentando dessa árvore morta, eles estão devolvendo para o solo os nutrientes, que serão importantes para o desenvolvimento de uma outra árvore. Então, outra árvore está reaproveitando esses nutrientes que os fungos e também provavelmente bactérias estão colocando aqui, certo? Então, quando fungos e bactérias se alimentam de matéria orgânica em decomposição, matéria orgânica morta, eles devolvem esses nutrientes para o solo. E isso acontece constantemente, acontece o tempo todo, por isso que é chamado de ciclo, tá? O ciclo é algo que sempre está se renovando, aquele mesmo processo. Um animal, uma planta morre, aí o fungo e a bactéria vai lá, se alimenta, devolve para o ambiente aqueles nutrientes e outra planta vai utilizar, certo? Só que os fungos e as bactérias, eles devolvem elementos importantes para o ambiente, como o carbono, e o nitrogênio, Esses elementos, eles participavam da composição, ou seja, formavam os organismos de animais e vegetais que não estão mais vivos. Quando eles devolvem os nutrientes para o solo, eles devolvem esses nutrientes de forma inorgânica e os consumidores da cadeia, eles não conseguem aproveitar esses nutrientes dessa forma. Quem aproveita são as plantas, que são seres produtores. Por isso que os seres produtores, eles são muito importantes também em uma cadeia alimentar. Por quê? Porque os produtores, eles vão servir de alimento para os demais elementos, para os demais seres vivos da cadeia alimentar. O animal herbívoro vai se alimentar do produtor, E o consumidor secundário, que no caso é um carnívoro, vai se alimentar do animal herbívoro. Então, os consumidores, eles não conseguem aproveitar esses nutrientes que os seres decompositores devolveram para o solo na forma inorgânica. Nós só conseguimos aproveitar esses nutrientes na forma orgânica, e quem transforma esses nutrientes de forma inorgânica para a forma orgânica são os seres fotossintetizantes, no caso plantas que fazem fotossíntese, ok? Espero que vocês estejam entendendo. Então, se não fossem os seres decompositores, se não existissem os seres decompositores, esses nutrientes, que eu vou chamar de elementos inorgânicos, eles iam ficar presos no solo, iam ficar, aliás, presos na matéria morta. Digamos, morreu uma plantinha, a plantinha está lá, as folhas secas. Se não existissem bactérias e fungos para decompor aquelas folhinhas que caíram no solo, ia ficar ali
são muito importantes, porque eles, ao passo que eles se alimentam, eles estão colocando de novo lá no solo esses nutrientes e as plantinhas vão reaproveitar, né? Então as plantas precisam, para fazer a fotossíntese, de luz solar, elas precisam de água e elas precisam também de gás carbônico e dos nutrientes que estão no solo. E quem deixou esses nutrientes lá para as plantas? Foram os seres decompositores, certo? Então, agora você olha, observa aqui essa imagem, a segunda imagem que tem na página 151, né? Observem aí, ó, a matéria inorgânica, né? No retângulo do lado esquerdo, ela é devolvida ao ambiente, como eu falei, pelos fungos e bactérias. Essa matéria inorgânica vai ajudar no desenvolvimento dos seres produtores através do processo de fotossíntese, né? E aí eles vão transformar essa matéria inorgânica, esses nutrientes inorgânicos em matéria orgânica, né? E é um ciclo novamente. E aí os seres decompositores irão utilizar. Já na página 152, nós aprendemos que uma cadeia alimentar ela é representada por setas. Por quê? Porque a seta ela mostra o fluxo de energia, ou seja, o animal ou o ser vivo que está servindo de alimento para o outro. Notem aqui nessa cadeia, né, que todas as setinhas elas estão sendo direcionadas para os fungos e bactérias. Todas as setinhas elas estão sendo direcionadas para os seres decompositores, justamente. Então, os seres decompositores eles se alimentam de qualquer elemento da cadeia. Então, todos os elementos, né, produtores e consumidores servem de alimento para os seres decompositores, né? Então, a função desses seres é justamente de atuar na reciclagem de materiais que estão presentes no solo e na água, né? É possível a gente ver a presença desses seres decompositores quando algum alimento está estragando. No caso aqui, o pão, né? O pão está cheio de bolor. Aquilo que a gente vê no pão preto, né? Ali é fungo. São fungos, ali tem seres vivos e às vezes as pessoas, por exemplo, tem um pedaço de uma frutinha que está estragada e a pessoa tira só um pedacinho e acha que o resto do alimento não está contaminado, mas ele está, porque são seres microscópicos, nós não conseguimos vê-los. Então, se algum alimento na sua casa está estragado, então você deve jogar fora, certo? E nós vamos ver aqui que isso vai também ser reaproveitado no solo, né? Para diminuir a quantidade de lixo, a gente pode utilizar um processo chamado de compostagem, que está na página 153, certo? Então, coisas estragadas como cascas de frutas, né, casca de ovos, restos de comida, eles podem ser aproveitados para que lá no solo, você coloca lá no solo, e esses restos de alimentos eles vão ser reaproveitados de forma que vai acelerar o processo de decomposição quando você colocar restos de alimento lá no solo, tá? Digamos que você tem uma plantinha em um jarrinho e aí você acha que aquela sua plantinha está precisando de nutrientes, ela está precisando de uma coisa que a gente chama de adubo, tá? Gente, existem dois tipos de adubo. O adubo orgânico, que inclusive um coleguinha já mandou um vídeo para a Tia Luz falando sobre isso, e o adubo inorgânico. A compostagem, ela é um processo, é uma técnica que vai acelerar a decomposição do resíduo orgânico, do lixo, né? O lixo orgânico, né? E isso aí vai fazer com que os seres decompositores atuem fazendo a reciclagem desse material e devolvendo para o solo os nutrientes que a plantinha precisa para se desenvolver. Então, a compostagem ela é uma técnica muito interessante
interessante e é muito importante. Além de diminuir a quantidade de lixo no ambiente, ao invés de você jogar lá, né, você pode utilizar, né, esse lixo orgânico para quê? Para fazer um tipo de adubo que a gente chama de orgânico, certo? Então, aqui na página 153, né, vem falando que há muito tempo as pessoas, os seres humanos, observaram, né, que o processo de decomposição, observavam o processo de decomposição na natureza e elas acabaram percebendo, né, que esse composto, né, quando acontecia a decomposição dessa matéria orgânica, o solo se tornava mais fértil. Um exemplo disso é a floresta amazônica. Vocês sabiam que a floresta amazônica, apesar dela apresentar uma grande biodiversidade, apresentar uma grande quantidade de plantas e animais, a floresta amazônica tem um solo pobre em nutrientes. Então, o solo da floresta amazônica ele não é fértil. E por que é que lá tem tantas espécies de plantas? Justamente pelo processo de decomposição. Caem as folhas das árvores, né? As folhas ficam no solo e os seres decompositores eles vão começar a atuar nesse processo, né? Bactérias e fungos vão se alimentar dessas folhas mortas, dessas folhas, né? E vão devolver para o solo os nutrientes. Com isso, vão desenvolvendo, vão surgindo, vão nascendo novas plantas. Então, não é porque o solo da floresta amazônica ele é rico em nutrientes que lá tem muitas plantas não. É por causa da reciclagem dos nutrientes que acontece o tempo inteiro, graças aos seres decompositores, certo? Então, como os seres humanos perceberam que esse processo de decomposição deixa o solo mais fértil, eles começaram a fazer a mesma coisa, começaram a imitar, só que de forma, né, humana. Começaram a pegar esse lixo inorgânico e a misturar junto com o solo, né? E aí eles tiveram a certeza de que fazendo isso o solo ia se tornar mais fértil, porque esses fungos e bactérias iam começar a atuar e iam produzir o que a gente chama de adubo orgânico, estrume, né? Fezes de animais. Então é comum você ver lá misturar fezes de bois, de vacas, né? E forma o que a gente chama de estrume. E aí as plantinhas crescem bem mais rápido. Então, quando a plantinha está murchinha, as folhas dela não estão bem verdinhas, as pessoas costumam adubar. Então, o adubo orgânico é um adubo natural e é feito principalmente por meio dessa técnica chamada de compostagem. Vai pegar lixo, né, lixo orgânico e vai transformar em adubo, certo? Então, vocês têm uma atividade para resolver que está na ficha, página 81 e 82, que vai falar por que fazer compostagem. Porque é importante. Então, tem um texto informativo, tá? Leiam e resolvam a atividade que na próxima aula nós vamos corrigir, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima aula. Beijo, gente!